Bora lá ver, o Corinthians enfrenta hoje o Atlético Mineiro, bora ver aqui a provável escalação que o Timão vai entrar em campo. O Timão que finalmente ganhou ótimas notícias pro jogo. O Carrídio vai estar no banco de reserva, mas o Dorival vai ter à sua disposição o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto, que provavelmente já vão iniciar a partida. Quanto vai ser o jogo lá na Neoquímica Arena hoje? Comenta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos falar agora do Corinthians. A torcida do Corinthians será um time diferente neste sábado contra o Atlético Mineiro em relação àquele que perdeu para o Santos na Vila Belmiro. Começando pelo treinador, o Dorival Júnior, que ficou suspenso nas últimas 2 partidas e estará de volta ao banco de reservas. Quem também volta é o Martínez, o volante do Timão, que inclusive sumiu durante uma semana dos treinos no CT Joaquim Grava, se reapresentou, será multado, essa multa será revertida à caixinha dos jogadores e o Corinthians também vai descontar os dias em que ele não compareceu ao CT. Goleiro Hugo e o Matheus Bidu, que suspensos não pegaram Santos, também estarão de volta, como também o Romero e o Félix Torres, que estiveram fora por conta da data FIFA. A tendência é que tanto o Memphis Depay quanto o Garro iniciem a partida contra o Atlético Mineiro. No jogo contra o Santos, eles começaram no banco de reservas, mas acabaram entrando durante o jogo. Um desfalque é certo, o Gustavo Henrique levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Santos. É bem provável que o Kaká inicie a partida. O Corinthians segue com 33 pontos, ameaçado de rebaixamento. Lembrando que até o momento, neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem apenas 8 vitórias. O time mais empatou 9 vezes do que propriamente venceu e perdeu nada mais, nada menos do que 11 vezes. O Timão, que até o momento, neste Brasileirão, jamais venceu 2 partidas consecutivas. Para justamente tentar se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento, já que o resultado de ontem, o Vitória vencendo o Bahia, deixou o Timão a 5 pontos apenas da degola. E para essa partida vai ter alguns retornos importantes e o desfalque do zagueiro Gustavo Henrique. Vamos começar então pelos retornos. O Bidu e também o Hugo Souza, que estavam suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro, além dos jogadores que estavam na data FIFA, o Félix Torres com o Equador e o Romero também com a seleção do Paraguai. Lembrando que o Martínez também deve voltar, o jogador se atrasou na volta da seleção venezuelana, foi punido pelo Corinthians e agora deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior, que é outro também que cumpriu suspensão contra o Santos e está de volta no banco de reservas. Uma das principais novidades é que o Memphis Depay deve ser o titular. Ele vive o maior jejum de gols com a camisa do Corinthians desde que chegou ao Parque São Jorge. São 7 partidas sem balançar as redes. Além disso, o Garro deve ganhar mais minutos em campo. Pode ser que comece como titular ou que pelo menos entre logo no começo do segundo tempo, justamente para tentar fazer a diferença em relação ao Timão. O Carrilho é outro jogador também que vive a expectativa de voltar, já que ele fez uma operação no tornozelo, ficou mais de 2 meses fora e pode ser uma novidade entre os jogadores relacionados. Lembrando que o Corinthians tem alguns jogadores ainda no departamento médico. Caso do André Ramalho, que pode retornar nas próximas semanas, e do Vitinho, que dificilmente jogará em 2025, Bruno. Corinthians vira a chave da última derrota no Campeonato Brasileiro e já foca completamente no próximo desafio. Depois da derrota dolorida para o Santos lá na Vila Belmiro, o Timão sabe que precisa dar uma resposta imediata ao seu torcedor. E essa resposta precisa vir em casa, diante do Atlético Mineiro, em mais um jogo importante na Neoquímica Arena. A atuação contra o Santos demorou muito para que se esperasse. O tempo até criou chances, mas faltou intensidade, foco e principalmente atitude para buscar o resultado fora de casa. Agora, a ordem dentro do CT Dr. Joaquim Grava é clara: virar a página, corrigir os erros e reencontrar o caminho das vitórias. Afinal, o Corinthians ainda busca se firmar no meio da tabela e precisa engrenar uma sequência positiva para sonhar mais alto no Brasileirão. O técnico Dorival Júnior, que não pôde comandar a equipe na beira do campo na última partida por conta da suspensão, está de volta. Durante os treinos da semana, Dorival cobrou bastante dos jogadores uma postura mais agressiva, especialmente nos minutos iniciais do jogo. Segundo pessoas próximas ao elenco, o treinador quer ver um Corinthians que pressiona desde o começo, que não dá espaço e que faz da Neoquímica Arena o verdadeiro caldeirão que sempre foi. Assim, o Corinthians deve ir a campo com o goleiro Hugo Souza,
Na lateral direita, Mateuzinho, a dupla de zaga formada por João Pedro Choca e Kaká, e fechando a defesa, Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio-campo, Maicon e Ranielli formam a dupla de volantes, dando sustentação à equipe, enquanto Breno Bidon e Rodrigo Garro completam o setor de criação, responsáveis pela ligação rápida entre defesa e ataque. Na frente, o talento do holandês Memphis Depay, ao lado do centroavante Yuri Alberto, formando o ataque titular do Timão para o confronto desta rodada. Esse é o provável Corinthians que vai em busca da vitória dentro de casa, em mais um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. E as boas notícias também vindo do departamento médico. O meia Rodrigo Garro, que voltou na última rodada, após se recuperar de uma lesão na panturrilha, está 100% e deve ser titular novamente. Outro que reaparece é Memphis Depay, que também retornou contra o Santos, mas ainda não jogou os 90 minutos. Agora, o holandês está pronto fisicamente e deve atuar no jogo inteiro diante do Atlético. A expectativa é grande para ver Memphis e Garro juntos novamente, formando uma das duplas mais técnicas do elenco. E tem mais reforço. O atacante Carrillo volta de suspensão e deve ser uma das novidades entre os titulares. A presença dele pode dar mais velocidade pelos lados e aliviar a pressão sobre o ataque, que foi muito cobrado após a última derrota. Nos bastidores, o clima é de concentração e foco total. Os jogadores têm consciência de que não dão mais para vacilar, especialmente jogando em casa. O torcedor quer ver um tempo com garra, que lute até o fim e que mostre dentro de campo o peso da camisa do Corinthians. O elenco sabe que o duelo contra o Atlético Mineiro será difícil. O Galo vem de bons resultados, mas o Corinthians confia na força da arena e no apoio do seu torcedor para transformar a pressão em motivação. É hora de reagir, de virar a chave de vez e mostrar que o Corinthians ainda pode fazer uma grande final de segundo turno do Brasileirão. O torcedor quer ver raça, entrega e o futebol à altura da história do clube. Será que agora o Timão engrena e mostra sua verdadeira força em casa? Ou o Atlético vai tentar estragar essa retomada do corintiana na Neoquímica Arena? Tudo será decidido neste próximo confronto, que promete emoções do início ao fim. Tem frase que defina melhor o Yuri Alberto? Nada como um dia após o outro. Uma semana atrás, fez isso aqui. Mas não demorou muito. Respondeu do jeito que sabe, fazendo gol, dando assistência e reforçando que é um jogador fundamental para o Timão. Com relação ao Yuri, eu prefiro valorizar que após ele ter perdido o pênalti, ele ainda conseguiu se reconstruir dentro da partida e gerando outras possibilidades de gol para nós. Internamente, a gente conversou bastante com ele, como a gente conversa com todos os atletas, para que ele tivesse cabeça boa, que logo na frente aí teriam outras oportunidades para que ele se redimisse do acontecido. Quem vê o sorrisão do camisa 9 de 24 anos, talvez nem imagine tudo que ele passou. Essa relação com o Corinthians, de ir do céu ao inferno, vem de algum tempo. Mas Yuri tem aprendido a se levantar, e cada vez mais rápido. Ano passado, o centroavante foi parar na terapia por conta das críticas e ofensas que estava recebendo. O dia que meu pai me abordou no carro, falou assim: e aí, o que você acha da gente buscar alguma ajuda, um psicólogo, uma terapeuta? Chegava em casa, eu não conseguia dar uma atenção legal pra minha filha, sabe? Chegava, me trancava no quarto, tava um momento muito difícil pra mim. Minha família, minha mãe também sentia. Chegava em casa, a gente até me emociona porque... Não, fica cegado, filho. Não, fica tranquilo. Imagina. Fica na paz. Fica tranquilo. Apesar das crises e dos momentos difíceis, Yuri Alberto continua escrevendo sua história no Corinthians. Nesse ano, artilheiro do time, com 15 gols, incluindo o decisivo no derby da final do Paulistão, que garantiu o título. Além disso, é o maior goleador da casa corintiana, com 47 gols, deixando Romero com 44 para trás. Ele chegou ao Corinthians em junho de 2022
já se tornou o artilheiro do século, com 72 gols anotados. Todos estes números com a camisa alvinegra transformam Yuri Alberto em protagonista, sem contar a redenção aos olhos da fiel torcida. E como canta Mano Brown, nada como um dia após o outro. Memphis ia pra cima do Mike, deu certo. Memphis carregou, deu o tapa no Yuri Alberto. Tá dentro da área. Yuri Alberto pra perna direita, vem pancada. Bom, pessoal, tem que apagar aquela imagem do clássico diante do Santos na Vila Belmiro. Isso todo mundo sabe. Então a postura ela tem que ser diferente. E a escalação vai ser também. Diante da torcida, Neoquímica Arena, buscando uma segunda vitória consecutiva, né, depois da vitória sobre o Mirassol. E, acima de tudo, um bom resultado para subir na tabela. Os dois times têm a mesma pontuação. Estava olhando aqui, o Corinthians é o 13º ao final da rodada, né, 28. Agora vai começar a 29. 33 pontos. O Atlético Mineiro, 14º, 33 pontos. Mas o Galo tem um jogo a menos. O Galo vem de 2 jogos sem derrota, mas uma vitória contra o Sport, que é o lanterna da competição, dentro da Arena MRV, um 3-1, e depois o clássico contra o Cruzeiro, que terminou empatado em 1-1. Esses 2 jogos o Galo não perdeu, mas vivia até então uma instabilidade muito grande no campeonato, e a tabela mostra isso. Embora tenha um bom time, né? Eu vou colocar a projeção de escalação aqui para vocês terem uma ideia. E, cara, é impressionante como o Atlético está nessa condição. Tanto que o Cuca acabou deixando o time, o São Paulo chegou, emendou uns 6, 7 jogos sem conquistar uma única vitória, mas tem um confronto importante pela Copa Sul-Americana na semana que vem, na terça-feira, e esse jogo contra o Corinthians, ele já é uma emenda, né? Tanto que a delegação viaja para São Paulo, treina no domingo em São Paulo e embarca para Quito para encarar o Independiente Del Valle. Então, o São Paulo ele vai ter que entender que time ele vai escalar contra o Corinthians, pensando também na Sul-Americana. Não acho que ele vá de reservas. Existe uma possibilidade do Hulk ser titular, mas o Hulk não estava jogando os últimos jogos, né? Estava sendo preservado. Então, assim, cara, a projeção do Galo ela é bem interessante aqui. Olha só. O Everson no gol, Saravia na direita, o Vitor Hugo e o Alonso, o Júnior Alonso, que voltou da data FIFA, os 2 zagueiros, e o Guilherme Arana, que os corintianos conhecem, na lateral esquerda. O meio de campo com o Alan Franco, o Fausto Vera, que também os corintianos conhecem bem. Aí você pode ter ou o Igor Gomes ou o Bernard, com o Gustavo Scarpa, o Hulk e o Rony. O Dudu ainda corre por fora. Cara, tem bons valores aqui, tá? Rony, Hulk, Scarpa, Dudu, Igor Gomes, Guilherme Arana, o goleiro Everson, são bons jogadores. Mas assim, talvez o foco esteja dividido, exatamente pensando nessa Sul-Americana, e vai entender o que está acontecendo com o Galo, né? Não sei se é um desgaste de alguns jogadores mais rodados ali, né? Com, enfim, problemas financeiros, né? Que não é exclusividade do Corinthians, atinge o Atlético Mineiro também. Enfim, o fato o Corinthians precisa vencer. E para vencer, vai ter novidades no time. Já falei aqui que a tendência no vídeo anterior, né, é de que o Memphis e o Garro sejam titulares, e aí o Dorival Júnior mais uma vez terá o seu trio. Teve por alguns minutos no segundo tempo do jogo contra o Santos, num contexto completamente difícil, né, diferente, né, porque estava tomando 3-0, aí tinha feito um gol ali com o Ranieri, então 3-1 correndo na subida, né, fica mais difícil. Agora não, a tendência é que eles comecem. Eles entraram bem, com dinâmica, acho que o Memphis não tem mais desculpa também, tem que entrar, dar conta do recado, e o Rodrigo Garro entrou até com uma intensidade de jogo, para quem estava um mês parado, interessante na Vila. Acho que na sequência é possível que eles sejam mais preservados, né? Porque a gente sabe, né? Fica um tempo parado, volta em meio de uma sequência 2, 3 jogos, para não estourar, você tem que tomar esse devido cuidado. O bom é que o Corinthians tem tempo para fazer isso, visando a Copa do Brasil lá só no final do campeonato, mas também não pode descuidar muito do Brasileirão. Houve um ingrediente novo aí, cara, que a gente precisa colocar, mesmo que eu não entenda como um risco tão grande. Mas o Vitória ganhou o clássico contra o Bahia e ele diminuiu a distância dessas equipes que estão fora do Z4
para a zona do rebaixamento. Porque o Vitória ele foi a 28 pontos e o Corinthians agora tem 33. São 5 pontos de distância. O Vitória estava a muito... uma pontuação maior, né? Tava 8 pontos. 8 pontos de distância. Agora tá 5. E o Vitória vai pegar o Santos na segunda-feira, na Vila Belmiro. Acho difícil que ganhe, até porque o Santos está embalado. Mas se ele ganhar, a distância diminui mais ainda. E acho que o Vitória tem um jogo a menos também. Deixa eu ver. Não, o Vitória já fez 28, assim como o Corinthians. Tá. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? O Z4 ele estava definido. E eu acho que ainda está. Mas o Vitória gerou esse ingrediente novo. De um time que está perto de sair. Faltando 10 rodadas, ele ainda tem chances matemáticas. Então não dá para vacilar. Esse é o recado que eu quero passar. Não acho que tenha risco. Acho que tem equipes que estão correndo mais risco do que o Corinthians, que é o caso do Inter, que é o caso do Santos, né, que está ali, que não pode vacilar e que enfrenta o Vitória agora. Mas, repito, não dá para vacilar. Nesse jogo contra o Galo, o Corinthians tem algumas novidades, além dos jogadores que voltam, né? Começando como titulares, né? O Memphis e o Garro. E a tendência é que seja o trio. O Guinegão corre por fora, né? Então daqui a pouco, se ele quiser deixar o Memphis no banco para fazer um ataque Yuri e Guinegão, não acho que ele vai fazer isso. Acho que o Dorival, até jogando em casa para dar uma resposta no clássico e pela pressão que está sofrendo o Memphis por jogar na seleção da Holanda e não no time, eu acho que ele vai colocar e vai dizer, é com vocês, resolvam essa parada. Vai botar nos cascudos. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas enfim, é só uma projeção aqui. E também o André Carrilho deve estar no banco de reservas para poder ser uma alternativa no segundo tempo. O André Ramalho está fora. Não conseguiu se recuperar a tempo e isso é um problemaço. Porque o Gustavo Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo e diante disso o Dorival Júnior vai ter que escalar uma zaga reserva. Trata-se do João Pedro Choca, ok, vem entrando, dando conta do recado, seja linha de 4, 3 zagueiros, ele vem correspondendo. O problema é que ou você aposta no Kaká ou no Félix Torres. Eu acho que ele vai de Kaká. Eu acho que na hierarquia, o que menos comprometeu, putz, que duro falar isso, hein, é o Kaká. Claro que ele pode usar o Angileri ou o Ranieri improvisado, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Acredito que ele vai fazer 2 zagueiros, tá? E baixar o Ranieri como um híbrido ali, como um terceiro zagueiro volante e povoar o meio de campo com Maicon, Bidon e Garro. É isso, né? O Ranieri, sendo esse primeiro homem, baixando para terceiro zagueiro, com Maicon, Bidon e Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Acho que esse vai ser o time do meio para frente. Mateuzinho e Bidu, que está de volta também nas alas, e o Choca e o Kaká entre os zagueiros, com o Hugo Souza, que também retorna no gol. Esse deve ser o time do Corinthians. Repito, pode ter uma ideia de um Angileri ali, mas o Angileri joga mais numa linha de 3, né, fazendo aquele lado esquerdo. Como zagueiro, ele não testou. Ele não testou o Angileri numa linha de 4. O Ranieri, sim, baixando para terceiro zagueiro. São as possibilidades. Agora me preocupa muito. Não pelo Choca, né? Mas pelo parceiro dele. Porque o Kaká ou o Félix Torres realmente eles comprometeram demais esse ano. Mas não tem muito o que fazer. Não tem muito para onde correr. É um jogo importante, é um jogo necessário e o Corinthians precisa, acima de tudo, mudar a sua atitude. A partida diante do Santos ela está na retina do torcedor, como algo a não se fazer. Esse jogo contra o Galo precisa mostrar algo completamente diferente. Bora lá, Fiel. Se você chegou até aqui, mano, por favor, peço pra você curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Muita gente que assiste o vídeo aqui não se inscreve por algum motivo. Se inscreve aí no canal, isso ajuda demais. Tem o botãozinho hypar o vídeo também. É bem legal se você fizer isso aí, tá informando aqui pra plataforma que aqui você assistiu um conteúdo legal do Corinthians, beleza? Pessoal, olha a tabela do campeonato. Se vocês olharem bem, tá? O Corinthians é confronto direto com o Atlético Mineiro, tá? Ganhando vai a 36. Ah, tá bom, Murilo, isso é óbvio, você ganhar vai a 36. Porém, pessoal, o Atlético Mineiro, o Internacional e o Santos, que são os times que estão direto atrás do Timão aqui, tem todo mundo um jogo a menos, tá? Numa catástrofe amanhã na Neoquímica Arena, que não vai acontecer, tá? Mas a gente precisa fazer conta, infelizmente, né? Mais um ano fazendo conta aqui. Numa catástrofe na Neoquímica Arena, o Internacional ganhando, o Santos ganhando, o Corinthians já fica o primeiro time aqui na zona de rebaixamento, mano.
né? Tudo bem que eu acho que esse ano vai ser mais difícil, porque o Fortaleza tem um jogo a menos também, mas mesmo assim, o Fortaleza, o Juventude e o Sport praticamente já jogaram a toalha, né? Principalmente o Juventude e o Sport. Tem mais 2 vagas ali, irmão. É um jogo, mano, que o Corinthians precisa virar a chave do que aconteceu na Vila Belmiro no último jogo. Precisa entrar com uma mentalidade diferente, porque, mano, daqui a pouco, eu não vou falar daqui agora, né? Mas daqui a pouco a bola já começa a pesar mais. A gente sabe como é que é ficar ali flertando com a zona de rebaixamento. Daqui a pouco a bola começa a pesar mais, daqui a pouco as atitudes já começam a ter mais peso, né, mais responsabilidade. Então, cara, é hora de jogar o jogo da vida contra o Atlético Mineiro e colocar esses 3 pontos na bagagem e ir lá pra 36, pra ninguém ficar fazendo conta aí pra baixo, mano. Né, já tá mais do que na hora do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não ganhou 2 jogos seguidos ainda nesse Campeonato Brasileiro. Eu tenho quase certeza. Eu vou até analisar isso aí pra vocês. Mas e aí, na sua opinião, quanto vai ser o jogo hoje lá na Neoquímica Arena? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que o Corinthians vai com praticamente força máxima, salvo o Carrídio, que tá no banco de reserva e não é titular, né? Mas de resto, meu irmão, é força total. Mas deixa aí sua opinião, quanto vai ser o jogo, se inscreva no canal, deixa o like, logo eu volto com mais notícias do Timão. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!